Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Maria Paludo e eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR Pato Branco. E na aula de hoje continuaremos o estudo da teoria dos conjuntos e falaremos sobre a relação de inclusão e o conjunto das partes. Para iniciarmos a nossa aula, considerem dois conjuntos. O conjunto A, que é o conjunto dos estados da região sul do Brasil, formado pelos elementos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o conjunto B, que é o conjunto dos estados do Brasil. Note que como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são estados da região sul, eles pertencem ao conjunto A. Porém, todos esses estados, além de pertencerem à região sul, naturalmente são estados brasileiros. Portanto, nós podemos dizer que todos esses estados pertencem ao conjunto B. Ou seja, o conjunto A, que é o conjunto dos estados da região sul, é formado por elementos do conjunto B, que é o conjunto dos estados brasileiros. Por isso nós dizemos que A é um subconjunto de B, pois é formado por elementos de B. De maneira geral, dados dois conjuntos quaisquer A e B, dizemos que A é um subconjunto de B, se todo elemento de A também é um elemento de B, ou seja, se A é formado por elementos de B. Simbolicamente, nós expressamos essa relação utilizando este símbolo, que é o símbolo da relação de inclusão, e pode ser lido de três maneiras diferentes. Dizemos que A é um subconjunto de B, A é parte de B, ou A está contido em B. Essas três expressões são equivalentes. Além disso, outra maneira de representar essa relação é utilizando este símbolo, que pode ser lido como B contém A. Afinal de contas, se A está contido em B, é porque B contém A. Vamos entender melhor essa relação com um exemplo. Considerem os conjuntos A e B. O conjunto A, formado pelos elementos 3, 4 e 5, e o conjunto B, formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que todos os elementos que pertencem ao conjunto A, o 3, o 4 e o 5, também são elementos do conjunto B. E por isso, de acordo com a nossa definição, nós podemos escrever que A está contido em B, pois A é um subconjunto de B. E da mesma forma, B contém A. Tome muito cuidado ao escrever esses dois símbolos. Observe que o símbolo de está contido é o reflexo do símbolo de contém. Nós não podemos trocá-los. Agora vamos ver a representação em diagrama desses dois conjuntos. Inicialmente, nós representamos o conjunto B em forma de diagrama de Venn, como nós aprendemos na primeira aula. Note que todos os elementos do conjunto A, o 3, o 4 e o 5, estão dentro do conjunto B. Portanto, nós podemos circulá-los e representar o conjunto A dentro do conjunto B, ou seja, a região correspondente ao conjunto A no diagrama está dentro da região correspondente ao conjunto B. Observe que nós temos dois elementos, o elemento 1 e 2, que pertencem ao conjunto B, porém não pertencem ao conjunto A. Por isso, nós representamos ele nessa região, fora do conjunto A, porém dentro do conjunto B. Vamos ver agora mais um exemplo. Lembram do conjunto dos números naturais e dos números inteiros? Pois bem, o conjunto dos números naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3 até o infinito. E para construirmos o conjunto dos números inteiros, basta acrescentar ao conjunto dos números naturais os inteiros negativos, ou seja, começando lá no menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e daí para frente nós temos todos os números naturais. Observem que todos os números que são naturais também são números inteiros, e por isso o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. De maneira equivalente, podemos dizer que os números inteiros contêm os números naturais. Em forma de diagrama, nós utilizamos a mesma ideia do exemplo anterior. Representamos o conjunto dos números inteiros em um diagrama de Venn, da maneira que nós aprendemos na primeira aula. E observem que os números não negativos, ou seja, o zero e todos os números positivos, estão representados nesse diagrama.
nós podemos então circulá-los, representando assim o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros. Observem agora esses dois exemplos. Nós temos os conjuntos C, formado pelos elementos -2, -1 e 0, e o conjunto D, formado por -1, 0 e 1. Note que nós temos elementos em comum nesses dois conjuntos, pois o -1 e o 0 pertencem a ambos. Porém, o -2 é um elemento que pertence somente a C, mas não pertence a D. Como o -2 pertence a C, mas não pertence a D, o conjunto C não está contido em D. E, simbolicamente, nós representamos dessa forma, para dizer que C não está contido em D, ou que D não contém o conjunto C. De maneira análoga, observe que o elemento 1 pertence a D, mas ele não é um elemento de C. Como o -1 pertence a D, mas não pertence a C, D não está contido em C. E dizemos que D não está contido em C, ou C não contém o conjunto D. Isso significa que nenhum dos dois conjuntos é subconjunto do outro. Utilizando o diagrama de Venn, nós podemos representar esses dois conjuntos da seguinte maneira. Inicialmente, nós desenhamos os diagramas que correspondem ao conjunto C e ao conjunto D, de maneira entrelaçada, assim. Notem que nós temos uma região comum, ou seja, essa região pertence tanto ao conjunto C quanto ao conjunto D. E nesta região, nós vamos representar os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, ou seja, os elementos -1 e 0. Eles pertencem ao conjunto C, por isso estão dentro da região delimitada por C, e também pertencem ao conjunto D, por isso estão dentro da região delimitada por D. O elemento -2, que pertence somente ao conjunto C, será representado nesta região, que é a região que corresponde apenas ao conjunto C. Já o elemento 1, que é um elemento apenas de D, será representado nessa região, que pertence apenas ao conjunto D. Observe que nenhum dos dois conjuntos está totalmente dentro do outro. Dessa forma, nós podemos identificar visualmente que um conjunto não é subconjunto do outro. A relação de inclusão possui algumas propriedades muito importantes, que são válidas para quaisquer conjuntos. Aqui, nós denotamos genericamente por A, B e C. A primeira propriedade nos diz que, dado um conjunto A qualquer, o conjunto vazio está contido nele. Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. De fato, se isso não fosse verdade, existiria um elemento no conjunto vazio que não pertence ao A. Mas isso é um absurdo, porque o conjunto vazio não possui elemento algum. A propriedade 2 é chamada de reflexiva e nos diz que conjunto A está contido no conjunto A, ou seja, todo conjunto é subconjunto de si próprio. A terceira propriedade é transitiva e nos diz que se eu tenho três conjuntos A, B e C, tais que A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. E a última propriedade é chamada de antissimétrica e nos diz que se eu tenho dois conjuntos A e B, tais que A está contido em B e B está contido em A, então esses conjuntos são iguais, ou seja, eles possuem exatamente os mesmos elementos. O último tópico da nossa aula de hoje é o que nós chamamos de conjunto das partes. Nós acabamos de ver que uma parte de um conjunto é um subconjunto. Então, de maneira geral, dado um conjunto A qualquer, chama-se conjunto das partes o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. E nós denotamos utilizando essa notação, P de A. Como, por exemplo, se nós tivermos um conjunto A que possui os elementos A, B e C, nós podemos escrever o conjunto das partes de A listando todos os subconjuntos do conjunto A. O primeiro subconjunto que A possui é o conjunto vazio, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, como nós acabamos de ver. Em seguida, nós podemos formar subconjuntos com apenas um elemento, que são cada um dos elementos de A. Então, nós temos um subconjunto de A, que possui apenas o elemento A,
um que possui apenas o elemento B e um que possui apenas o elemento C. Nós também podemos formar subconjuntos com dois dos elementos de A. Então, nós temos um subconjunto que contém A e B, um que contém A e C e um que contém B e C. E o último subconjunto que nós podemos formar é um subconjunto que possui todos os elementos de A, ou seja, A, B e C. E estes são os elementos do conjunto das partes de A. De maneira geral, para qualquer conjunto A, nós temos que o conjunto vazio pertence ao conjunto das partes e que o próprio conjunto A também pertence ao conjunto das partes, pois estes são os subconjuntos triviais do conjunto A. Agora, observem que o conjunto A possui 8 subconjuntos, ou seja, o número de elementos das partes de A é igual a 8. E este 8 pode ser escrito como uma potência de 2, 2 ao cubo. E este 3 não está aqui por acaso. Este 3 é exatamente o número de elementos do conjunto A. De maneira geral, se n de A é igual a m, ou seja, se um conjunto A possui m elementos, o número de elementos das partes de A é igual a 2 elevado a m, ou seja, a quantidade de subconjuntos que um conjunto tem é igual a 2 elevado a m. E assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a relação de inclusão e o conjunto das partes. Obrigada pela atenção e nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos iniciar o estudo das operações entre conjuntos. Até mais!